Dinâmica das rotações. Para demonstrar a equação de momento angular, tá, que estudaremos aqui na dinâmica das rotações, precisaríamos saber trabalhar com produto vetorial, que normalmente não é dado no ensino médio. Então, para facilitar o estudo da dinâmica das rotações, irei tentar descrever o estudo de uma maneira o mais simples possível, tá? Sem fugir ao rigor físico e o mais próximo do nosso cotidiano, para que você saiba trabalhar com conteúdo a nível de ensino médio. Então podemos fazer um paralelo entre o estudo já realizado na aula 1 desse módulo, que é a quantidade de movimento, ou momento linear, né, que nós costumamos chamar, e o que chamamos de momento angular, que será a quantidade de movimento, mas para as rotações. Esse tempo de aula aqui, ele poderá estar diferente, tá? Porque estou regravando as aulas antigas e isso pode gerar alguma diferença de tempo. Então, como nós estudamos lá na aula 1, tá, de quantidade de movimento, a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial dada por Q é igual a m vezes v, né? A quantidade de movimento é igual à massa do corpo vezes a velocidade do corpo, onde vimos que a massa é o dificultador da variação da velocidade, ou seja, quanto maior a massa, mais difícil é variar a velocidade do corpo. Nas rotações dos corpos, nós teremos algo análogo. O que na translação chamamos de quantidade de movimento, na rotação daremos o nome de momento angular, que é a quantidade de movimento, só que de rotação. A equação que nos dará o momento angular é L é igual a I vezes ômega, onde o L é o vetor momento angular. O I é chamado de momento de inércia. Ele é quem será o dificultador da rotação. E o ômega é o vetor velocidade angular. Quando estudamos o movimento circular, tá? Lá na aula 7 de cinemática vetorial, não representamos a velocidade angular como vetor. Mas para o estudo do momento angular, a direção e o sentido de giro serão importantes. Então é importante aqui darmos ênfase à velocidade angular como vetor. Veremos isso mais adiante. Esta natureza vetorial da rotação será tratada em um curso superior de física para quem for seguir uma carreira ligada a exatas. Já aqui no ensino médio, irei explicar como trabalharemos com ela para facilitar os nossos estudos. Então, voltando à nossa equação de um momento angular, o momento de inércia I será o dificultador da variação do giro. No momento linear, ou quantidade de movimento, né, equivalia, né, à massa, pois lá a massa é quem é a dificultadora da alteração da velocidade. Porém, aqui no momento de inércia, não é somente a massa que será dificultadora, mas de como essa massa está distribuída em relação ao eixo de giro. Irei dar dois exemplos bem simples que podemos presenciar em nosso cotidiano. O primeiro é uma experiência que você mesmo pode fazer. Você fica em pé, tá, e tente dar um giro, né, um pulo girando, de maneira que ao tocar o solo você tenha girado 360 graus. Tá? Você dá um pulo e dá uma volta rápida. Tá? Quando você bater o pé no chão, você tem que dar dado uma volta completa. Tá? Se você tente fazer essa experiência. Mesmo que não consiga da primeira vez, você verá que chegará perto. Uma coisa que eu gostaria que você observasse nesse giro, tá, quando você tentar, é que para tentar essa façanha, você deve manter os braços bem juntos do corpo. Agora, tente fazer o mesmo giro com os braços abertos. Você irá observar que o seu giro deverá reduzir pela metade, mais ou menos. Normalmente, você deve conseguir girar com os braços abertos apenas uns 180 graus por aí.
Um outro exemplo que você pode observar é nas bailarinas, quando elas querem dar um giro rápido. Elas trazem os braços junto ao corpo e elas abrem os braços para diminuir o giro e pararem de girar. Não é só a bailarina, não, tá? As ginastas olímpicas também, tá? Você observe nessa cena, por exemplo, né, na trave, a ginasta, quando ela sai dessas paralelas, né, ela faz um giro e, para frear o giro, ela abre os braços. É lógico que ela aproveita esse movimento para cumprimentar o público, né? Normalmente elas aproveitam isso. Mas o abrir os braços aí serve exatamente para frear o giro. Veja nesse vídeo a bailarina brasileira Isadora Williams em dois momentos de suas apresentações na patinação do gelo. Observe que, para ela dar o giro rápido, como ela traz os braços para bem junto do corpo, para facilitar o giro. E logo que ela toca o solo, como ela abre os braços para frear o giro. Já nessa segunda cena, veja que quando ela está girando e traz os braços para junto do eixo de giro, como a velocidade de giro dela aumenta. E que, para parar de girar, como ela torna a trazer os braços para a posição normal. Para se estudar essa distribuição de massa em relação ao eixo de giro, é algo bem mais complexo que foge ao interesse do nosso estudo, principalmente aqui no ensino médio. Tá? Mas veja aqui, ó, nessas figuras, alguns exemplos do momento de inércia em relação ao eixo de giro. Olha, você está vendo em cada figura aí, tá vendo? Eu estou representando aqui o eixo de giro. Tá? Por exemplo, esse cilindro aqui, ele vai girar aqui, ó, nessa horizontal aqui, tá vendo? Não é paralelo ao plano aqui. Aqui o eixo de giro aqui é vertical, ó. Tá? Aqui é a mesma coisa. Aqui já o eixo de giro é paralelo ao eixo aqui, né? Do cilindro aqui, ok? Então eu estou representando aqui o eixo de giro. E em cada caso, olha como é que é calculado o momento de inércia. Tá? Você vê que varia, mas tem uma coisa comum em todos eles aqui. Observa que o momento de inércia depende da massa e depende, eu diria, o raio, né, ou o comprimento do cilindro aqui, olha, elevado ao quadrado, tá vendo? No caso de uma esfera, por exemplo, olha lá, do raio elevado ao quadrado. Observe que esse comprimento ou raio aqui, em todos eles, está sempre elevado ao quadrado. Então isso vai influenciar bem no momento de inércia. Veja então que o momento de inércia depende da massa, em todos eles você vê que depende da massa, e do raio de giro ao quadrado. Ou seja, a variação do raio de giro vai influenciar mais do que a variação da massa. Observe que o raio está elevado ao quadrado. Como vimos, o aumento ou diminuição da velocidade de giro podem, portanto, ser obtidos pela alteração da distribuição das massas em rotação, ou seja, alterando a inércia rotacional do que está girando. Quando tem início uma rotação, quanto maior esta inércia, mais difícil será atingir uma certa velocidade de rotação, sobre a ação de um mesmo agente externo. Essa dificuldade de giro ou inércia rotacional é denominada momento de inércia. O momento de inércia é para as rotações o que a massa é para as translações, só que ele depende da massa do corpo e também da sua distribuição em torno do eixo de rotação. Imagine agora uma experiência bem simples. Tá? Você amarra uma pedra, um corpo qualquer de massa m, na extremidade de um barbante. Põe o mesmo a girar em movimento circular e uniforme. Desprezando as dimensões do corpo, o momento de inércia será dado por I igual a m vezes r ao quadrado, onde m é a massa, tá, do corpo,
desse corpo que está girando, né? E o R é o raio no caso aqui dessa circunferência, né? Então nós temos aqui, ó, I, momento de inércia, expresso em quilograma vezes metro quadrado. Nós vamos trabalhar no sistema internacional, tá? Então você vai ter aí a massa dada em quilo e o comprimento da corda em metro. Então, como é mr ao quadrado, você vai dar quilograma vezes metro elevado ao quadrado, metro quadrado. Esse é o momento de inércia. A massa dada em quilo e o raio de rotação que nós vamos trabalhar em metros aí no sistema internacional. Olha aqui, eu gostaria de reforçar essa fórmula pelo seguinte. Como vimos, o momento de inércia depende da distribuição de massa. Mas você pode observar que no segundo membro da igualdade aí, sempre existe massa multiplicada pelo raio que está elevado ao quadrado. Ok? Então é interessante que você tenha essa fórmula em mente para ajudar na resolução das questões, que na maioria das vezes são conceituais, ou já vem dado o valor do momento de inércia. Isso pelo menos para a cobrança aqui no ensino médio. O fato de as dimensões do corpo serem muito pequenas, se comparadas com o raio de giro, permite considerarmos toda a massa do corpo concentrada em um único ponto. Ou seja, neste caso, né, podemos considerar o corpo como uma partícula situada a uma certa distância r do eixo de rotação, né, como nós estamos vendo na figura aqui, ó. Tá? A partícula, né, a massa está toda concentrada na partícula e está a uma certa distância r do eixo de rotação. Né? A gente imagina o eixo de rotação, tá? Um eixo que passa aqui pela vertical, né? Perpendicular ao plano de rotação. Veja essa imagem na tela. Você já deve ter visto um equilibrista em ação. Para melhorar seu equilíbrio, ele abre seus braços ou faz uso de uma longa vara para diminuir exatamente a sua tendência de giro, dificultando sua rotação de queda. Sempre que você quer se equilibrar assim, numa corda bamba ou em algum objeto pequeno, fino, né? Qual é a tendência natural do seu reflexo? É abrir os braços. Tá? Por que a gente abre os braços? É exatamente, né, porque nós temos aí por intuição que isso vai ajudar no nosso equilíbrio. Na verdade, isso vai ajudar ou dificultar o giro. Que se você girar, você cai, né? Agora vejam que interessante esse vídeo, tá? O professor Cláudio Furukawa, da USP, ele se põe a girar sobre uma cadeira giratória cujo atrito pode ser desconsiderado, tá? E veja o que acontece quando ele, segurando um par de pesos, abre e fecha os braços. Observe que quando ele fecha os braços, aumenta a velocidade de giro. E quando ele abre os braços, diminui a velocidade de giro. Nessa experiência, podemos observar que alguma coisa se conserva nas rotações. Quando ele abre os braços, a velocidade de rotação diminui. Mas ao fechar os braços, novamente a velocidade de rotação volta a ser a velocidade de rotação que ele tinha no início. Em outras palavras, se admitirmos que algo, né, entre aspas, aí, se conserva constante nas rotações, diminuindo a inércia rotacional, aumenta a velocidade de giro. E é aí que surge a ideia da quantidade de movimento angular, ou simplesmente momento angular. Então, fazendo um paralelo exatamente com a quantidade de movimento, né? Na quantidade de movimento era massa vezes a velocidade. Se você tinha um corpo se deslocando sem atrito, se você fosse aumentando a massa daquele corpo, ele ia perdendo velocidade. Havia uma conservação da quantidade de movimento. Aqui na rotação é a mesma coisa. Tá? Só que vai alterar aí o momento de inércia. Né? Quando você altera o momento de inércia,
Na realidade, vai haver uma conservação do que nós vamos chamar de momento angular, que seria a quantidade de movimento das rotações. E esse momento de inércia, você altera ele, não é só alterando a massa. Você pode até manter a mesma massa, mas alterando o raio. Alterando o raio, você altera o momento de inércia e isso vai alterar a velocidade de rotação. Então vamos ver o que é o momento angular. Já estudamos nos movimentos de translação sobre conservação da quantidade de movimento, que costuma-se também ser chamado de conservação do momento linear. Nos movimentos de rotação ocorre mais ou menos a mesma coisa. Nas situações em que o início do movimento de rotação de um corpo depende da interação com outro já em movimento, admitimos que há uma troca ou intercâmbio de algo entre eles, que faz com que o corpo que esteja em repouso comece a girar e o que o corpo que esteja girando diminua sua velocidade de rotação. Veja bem nessa imagem o que estou falando, tá? Os meninos eles estão brincando de girar em cima de uma mesa giratória. Mas para essa mesa começar a girar, deve haver uma força externa interagindo com a mesma. Então observe que esse menino, né, que está do lado da garotinha rosa aqui, tá? Esse menino aqui, ele está impulsionando a mesa para girar no sentido horário. Para isso, como já vimos na lei de ação e reação, veja que os pés do menino estão apoiados aqui no chão e empurrando o solo, no caso a terra, né, em sentido contrário. É lógico que como a massa da terra é muito maior, o efeito dessa força na terra é insignificante. Né? A gente diz aí que está aterrado ali. Né? Então, o efeito na terra é insignificante. Mas vamos supor agora outra experiência. Imagine um sistema fechado, composto por duas polias, como mostra aí na figura. A polia A está girando com uma certa velocidade angular. Ao conectarmos a polia A com a polia B, o que vai acontecer? A segunda irá ganhar movimento e a primeira irá perder movimento. Olha bem, eu estou supondo aqui que a polia A está girando, não é um motor que está sustentando, tá? Você colocou a polia A para girar e imagine que ela está girando sem atrito, tá? Então ela vai ficar girando aí direto. Agora, se você tivesse uma maneira de interligar essa polia, né, com a polia B, o que ia acontecer? A polia B ia começar a girar. Tá? E a polia A ia perder parte do movimento dela, tá vendo? É como se ela tivesse passado parte do movimento dela para a polia B. Na prática, isso ocorre. Então concluímos que alguma coisa se conserva. Experimentos mostram que, como existe a conservação da quantidade de movimento nas translações, existe também a conservação da quantidade de movimento nas rotações, e que chamaremos de conservação do momento angular. Então, vamos definir o que é o momento angular. Para uma definição simples de momento angular, podemos dizer que é uma grandeza física associada à distribuição de massa e à rotação de um corpo. Se não houver rotação, o momento angular será nulo. O momento angular é uma grandeza vetorial, que terá a mesma direção e sentido do vetor velocidade angular. Como eu já disse no início da aula, tá? Quando nós estudamos velocidade angular lá no primeiro ensino médio, não vemos ela como um vetor, mas no estudo de limites e derivadas, tá? Que normalmente é estudado em cursos superiores, a velocidade angular pode ser considerada um vetor, que terá sua direção e sentido dado pela regra da mão direita. Bom, no esquema estou representando aí dois discos, girando, um no sentido anti-horário e o outro no sentido horário. É fácil imaginar, tá, que esses discos eles giram em torno de um eixo que passa pelo centro dos mesmos.
A regra da mão direita consiste em você imaginar pegando o eixo de giro com a mão direita e com o polegar paralelo ao eixo de giro. Os demais dedos abraçam o eixo de giro e apontam a direção e sentido do giro. O vetor velocidade angular tem a mesma direção e sentido do polegar, para onde o polegar está apontando. Então, no primeiro caso aqui, nós vamos ter que a velocidade angular ela é vertical e o vetor está apontando para cima. Já no segundo caso aqui, olha, você tem aí a velocidade angular, tá? É um vetor perpendicular ali ao plano de giro, né? Ele é paralelo ao eixo de giro e no caso aí está apontando para baixo. Agora a equação do momento angular. Já falamos que o momento angular, ou quantidade de movimento de rotação, é o vetor L, que tem a mesma direção e sentido do vetor velocidade angular. E é dado por L é igual a I vezes ômega, onde o ômega é a velocidade angular. Então podemos representar aqui, ó, na figura dessa maneira. Olha só. No caso aqui do disco girando aqui no sentido anti-horário, né, você vai ter um momento angular vertical para cima. No caso do disco girando no sentido horário, você vai ter um momento angular, no caso, apontando para baixo. Uma outra maneira, tá, de se representar isso aqui é, caso o eixo de giro esteja perpendicular aos seus olhos, tá? Ele está aí, no caso, paralelo ao monitor, né? Ele está bem na sua frente. Ele poderia estar aí paralelo a um papel, ok? Então, como é que nós vamos representar o vetor aí, né? O vetor teria que sair do papel, né? Ou teria que sair da tela ou entrar na tela. Ou seja, o vetor ele vai estar perpendicular aos seus olhos. Então, na polia da esquerda, tá, que está girando no sentido horário, e na polia da direita, que está girando no sentido anti-horário, como nós representaríamos esse vetor? Bom, aqui eu representei, então, o sentido, né, de giro. Vamos fazer aqui a regra da mão direita para a polia que está girando no sentido horário, no caso dessa primeira polia aqui. Veja que o eixo de giro é perpendicular à tela ou à folha de papel. Usando a mão direita para segurar esse eixo, o seu polegar irá estar entrando na tela ou na folha, né? Então o vetor momento angular estará entrando. Sendo assim, imagine o vetor como se fosse uma flecha. Como a flecha estará entrando no papel, representamos então desta maneira. Olha, é uma bolinha com um X dentro. Tá? Já a segunda polia, como ela está girando no sentido anti-horário, pegando seu eixo de giro, né, com a mão direita, com o polegar paralelo ao eixo de giro e com os demais dedos mostrando o sentido do movimento, você verá que o vetor momento angular estará saindo da tela ou do papel. Sendo assim, a gente representa como se fosse a ponta da seta. Olha lá. Você coloca a representação dessa maneira, uma bolinha com um pontinho no centro. Tá? É para mostrar aqui, olha, o vetor saindo do papel. Aqui o vetor está entrando no papel. Antes de falarmos sobre a conservação do momento angular, tá? Vamos fazer um exercício para você ver como é simples. Exercícios de aprendizagem. Olha, um ciclista utiliza uma bicicleta cuja roda tem uma massa total de 2 kg. Vamos pegar isso como dado, né? Solução. A massa da roda é de 2 kg. Praticamente toda concentrada em sua borda, né? Massa concentrada na borda da roda ali, cujo raio é de 30 centímetros. Olha, atento, tá? Porque o raio não está no sistema internacional. E que se desloca horizontalmente com uma velocidade de 5 metros por segundo, velocidade de deslocamento da bicicleta. Qual o valor do momento angular da roda da bicicleta? Considere o momento de inércia da roda dado por I igual a mr ao quadrado. Ok? Então, olha, foi dada a fórmula para você aqui. Ok? Então, olha, primeiro, para a gente calcular o momento angular, né, eu estou querendo o valor de L, momento angular.
Nós sabemos que o L, momento angular, é o momento de inércia vezes a velocidade angular. Ok? Mas olha, eu não tenho um momento de inércia. Eu tenho aqui a massa e tenho o raio. Então o momento de inércia ele vai ser dado por massa vezes o raio ao quadrado. Aliás, a fórmula foi dada aqui, né? Ok? Bom, e eu vou precisar do ômega também. Veja que não foi dado o ômega, foi dada a velocidade escalar. Aí você tem que lembrar lá do movimento circular, né? Que a velocidade escalar é igual à velocidade angular vezes o raio, tá? Olha, matéria cumulativa, né? Matéria do primeiro ano aqui. Então, velocidade é igual à velocidade angular vezes o raio. Primeiro, vamos partir aqui para o momento de inércia, né? Eu tenho a massa e tenho o raio. Cuidado com o raio, que eu tenho que passar para metro. Então, a massa vai ser 2 kg vezes o raio, que vai dar 0,3 metros. Tá? Como o raio está elevado ao quadrado, 0,3 elevado ao quadrado, que vai dar 0,09, né? Já fiz a conta aqui, ó. 2 vezes 0,09 vai dar 0,18 quilograma metro quadrado. Tá vendo? Estamos no sistema internacional aqui. Bom, vou precisar também de ômega, então vamos calcular ômega aqui, ó. Vou chegar esse aqui mais para a direita aqui, né? Tá muito exprimido aqui. Vamos substituir, a velocidade vale 5 metros por segundo, o ômega eu estou procurando, e o raio 0,3 metros. Então 5 é igual a ômega vezes 0,3. Passo 0,3 dividindo, eu vou ter ômega igual a 5 metros por segundo dividido por 0,3 metros. Olha, metro com metro dá para simplificar. Tá, o que vai ficar aí? Ômega. Ômega é radiano por segundo, né? Velocidade angular. Então você vai ter aqui, olha, 5 sobre 0,3 radiano por segundo. Eu não vou fazer a conta, por quê? Ia dar um número irracional aqui, olha, aqui vai dar para simplificar. Tá substituindo esses valores dessa maneira aqui no momento angular, o que eu vou ter? Ó, L, vou chegar mais para a esquerda aqui, né? Eu vou ter aqui, ó, L é igual a I vezes ômega. Então, L é igual a 0,18 vezes 5 sobre 0,3. Dá para simplificar aqui, ó, 0,18 dividido por 0,3, 0,6 vezes 5. 5 vezes 0,6 vai dar 3. 3 o quê? Aí lembrando, né, você tem aqui, ó, a unidade do I, que é quilograma metro quadrado. E o ômega, o radiano some, né, porque é a unidade de raio, sobre segundo. Então vai ficar aqui, quilograma metro quadrado por segundo. Agora vê se você entendeu bem aí o conceito, tá? Tenta resolver essas duas aí, tá? São de múltipla escolha, vê como é que você pensaria nelas. Dá uma pausa no vídeo aí, tenta resolver, depois vê a solução. Então vamos à solução. Numa batida não totalmente frontal entre um automóvel e um caminhão, o automóvel sofre um giro maior que a do caminhão. Assinale a alternativa que melhor explica essa situação. Tá? Então o que nós temos aqui? Olha, vai ser uma batida frontal. Tá vendo? O automóvel ele tende a girar, né? Dar um cavalo de pau aqui maior do que o caminhão. Isso vai ocorrer porque o automóvel ele tem um momento de inércia menor, ou seja, ele tem maior tendência de giro do que o caminhão. Além do caminhão ter uma massa maior, ele tem um comprimento maior também, ele tem um raio maior. Então ele vai ter um momento de inércia maior. E é um momento de inércia que dificulta o giro. Né? Porque se você olhar as respostas aqui, a letra E, por exemplo, ela, no fundo ela está um pouco correta. Né? A massa do caminhão é maior do que o automóvel. Só que não é só a massa, é o raio também. No caso, o automóvel poderia ter uma massa maior do que o caminhão. Vamos supor que fosse um caminhão leve aí e um automóvel supercarregado. Mas o raio também vai influenciar nesse momento de inércia. O caminhão ele tem um tamanho maior do que o do automóvel. Tá? Então não se reduz simplesmente a massa. Tá? Então, se você for ver a letra A, a força aplicada sobre o automóvel é menor do que a aplicada sobre o caminhão. Não pode por causa da ação e reação, né? Segundo a lei de Newton. Toda ação equivale a uma reação de mesma intensidade e direção, porém, sentido contrário.
Então isso aí está errado. A força de atrito sobre o caminhão é maior do que a que age no automóvel. Também está errado porque o atrito que ocorre ali entre os dois, ali a força é única, né? Então, baseado também em ação e reação, seria igual. O momento de inércia no caminhão é maior que a do automóvel. Olha, tá isso aí, tá? O momento de inércia, tá? O momento de inércia é exatamente o momento de inércia do automóvel, ele é menor do que a do caminhão, por isso que ele vai girar mais. Então a resposta dessa 2 aqui é a letra C. A letra D fala os pneus do automóvel provavelmente estão carecas, né? Não tem nada a ver aí. Ok? 3. Assinale a alternativa correta. Letra A. A força, massa e tempo são grandezas escalares. Não, porque força é uma grandeza vetorial, né? Massa e tempo tudo bem, mas a força é vetor. Letra B. Momento de inércia é uma grandeza vetorial. Não, momento angular que é uma grandeza vetorial. Momento de inércia, não. Momento de inércia é escalar. O momento de inércia é massa vezes raio ao quadrado, né? São grandezas escalares aí. C. Momento linear e momento angular são grandezas vetoriais. Aí sim, né? Momento linear é o quê? Quantidade de movimento, né? Quantidade de movimento e momento linear é a mesma coisa. Então, eu gosto de reforçar isso aí, tá? Porque isso, eu não sei se eu contei essa história para vocês, né? Aconteceu comigo no colégio. Eu sempre falava a quantidade de movimento, eu não falava o momento linear, porque normalmente o momento linear a gente fala muito lá na universidade, na faculdade. E no ensino médio era quantidade de movimento. Então eu só falava quantidade de movimento com meus alunos. E caiu uma questão no vestibular em Juiz de Fora que era. Eles falavam em momento linear. E meus alunos não sabiam o que era o momento linear. Né? Quer dizer, falha minha. Era uma questão fácil de quantidade de movimento. Tá? E muitos alunos erraram porque eles não sabiam o que era momento linear. Tá? Então são coisas que acontecem na vida da gente, né? Quer dizer, no fundo foi falha minha aí, né? Que eu deveria ter falado isso para eles antecipadamente, né? E, bom, isso aí aconteceu uma vez, a partir daí eu sempre reforço isso, tá? Momento linear é a mesma coisa que quantidade de movimento, ok? Então a resposta correta é a letra C, né? Velocidade e aceleração são grandezas escalares, não, são grandezas vetoriais. O momento de inércia e momento angular são grandezas escalares. O momento de inércia sim, o momento angular não. O momento angular é uma grandeza vetorial, tá bom? Então a resposta correta é a letra C também, né? Tá bom? Vamos passar então para a sequência aí. Conservação do momento angular. Olha, voltando agora àquela cena do professor ao aumentar o momento de inércia. A velocidade de giro dele diminui, né? Vocês estão vendo aí. A velocidade de giro dele diminui quando ele aumenta o momento de inércia. E novamente, se ele diminui o momento de inércia, a velocidade de giro dele volta a aumentar. Aí eu falei anteriormente aí, né, que algo permanecia constante, né? Você observa que algo permanece constante. Esse algo aí, entre aspas, né? Esse algo é o momento angular. Tá? Como ocorre nas translações para sistemas fechados, a conservação da quantidade de movimento, né, ou momento linear, né, reforçando aí, nas rotações irá acontecer a mesma coisa, só que nós chamaremos de conservação do momento angular. Sendo assim, nós podemos falar que o vetor momento angular inicial é igual ao vetor momento angular final para um sistema fechado. Ou simplesmente, né, a gente fala momento angular inicial é igual ao momento angular final. Então vejamos alguns exemplos bem interessantes que ocorrem no nosso cotidiano. Se você está sentado em uma cadeira giratória em repouso, tire os pés do chão e tente girar a cadeira apenas dando um torque no corpo, né? Girando o corpo para um lado. Aí você vai girar o tronco para um lado. Aí, no caso, tipo aí, gira o tronco no sentido horário, né?
você irá observar que um pequeno giro que você consegue dar em seu tronco, a cadeira tenderá a girar em sentido contrário. Então, se você torcer o corpo no sentido horário, como da figura aí, como foi o pedido, a cadeira irá girar no sentido anti-horário. Ou seja, você terá um momento negativo, né, que é a regra da mão direita aí, e a cadeira um momento positivo. A soma dos dois será nula, que equivale ao momento angular nulo que você tinha no início da experiência. Você e a cadeira estavam em repouso, então você tinha um momento angular nulo no início. Agora, aproveitando esse exemplo da cadeira giratória aí, imagine agora duas cadeiras, você e um colega em duas cadeiras giratórias, tá? Um em frente ao outro. Do mesmo jeito, com os pés não apoiados no chão, tá? Você tenta girar o colega no sentido horário. Você irá perceber que a sua cadeira irá girar no sentido anti-horário, mantendo assim a conservação da quantidade de movimento inicial, que era nulo. Veja na animação, tá? Eu tentei representar aí os dois indivíduos, A e B, tá? Representado aí pelas duas polias. Inicialmente, eles estão parados. Se o indivíduo A girar o indivíduo B no sentido horário, o indivíduo B irá adquirir um momento angular negativo, né? Regra da mão direita aí. Consequentemente, o indivíduo A irá girar no sentido anti-horário, que é um momento positivo pela regra da mão direita aí. As velocidades diferentes no giro representei aí de propósito, tá? Porque se os dois indivíduos tivessem a mesma massa, mesmo raio, né, fossem iguais, as velocidades angulares teriam os módulos iguais aí. Tá? No caso, eu representei a polia B, tá, como um momento de inércia menor. Portanto, a velocidade angular dela será maior aí. Mas as duas polias terão o mesmo momento angular em módulo, de maneira que a soma algébrica dos valores, né, um é positivo e outro é negativo, sejam nulos, que é o momento angular que você tinha antes da rotação. Né? Tá? Eu estou representando como se fossem duas cadeiras giratórias. Antes elas estavam em repouso, elas estavam paradas, o momento angular era nulo. A partir do momento que uma gira no sentido, a outra vai girar no sentido contrário, mas com o mesmo momento angular em módulo. Outro exemplo aí que eu gosto de dar, tá, que é o caso do helicóptero. Você já deve ter observado que o helicóptero não tem uma hélice vertical menor aqui na cauda. Tá vendo? Essa hélice aqui, todo helicóptero tem uma hélice vertical aqui na cauda, né? Para que serve essa hélice? Bom, imagina um helicóptero, tá, em terra, desligado. Quando você aciona os motores ali do helicóptero, né, o que vai acontecer? A hélice superior ali, né, ela irá girar em um sentido. Quem faz essa força para a hélice girar é o motor do helicóptero ali, que está apoiado na estrutura do aparelho. Então, se a hélice, né, você tem aqui a hélice, né, e a estrutura do aparelho está aqui. Né? Então, se a hélice girar no sentido horário, por exemplo, a carcaça, que seria a estrutura do helicóptero, tenderá a girar no sentido anti-horário. Enquanto o helicóptero estiver no chão, não tem problema, pois ele está aterrado, né? Ele está preso à terra ali. Mas quando ele levanta voo, isso seria um grande problema. Então, esta hélice vertical na cauda fará uma força contra ao sentido de giro do aparelho. Tá? Então vamos supor, a hélice girando no sentido horário, o helicóptero tenderia a girar no sentido anti-horário. Tá? Então essa hélice vai fazer uma força, né, empurrando o ar no sentido contrário, de maneira que anule o giro do helicóptero. Né? Você pode reparar, não sei se você já viu, no YouTube tem aí cenas de helicóptero caindo. Né? Normalmente quando o helicóptero cai, ele cai rodando, né? Ele vem girando. Exatamente que ocorre um problema de sincronismo nessas hélices. Tá? E aí ele começa a girar, né? Ele desce girando. Então essa hélice que tem aqui na cauda serve para estabilizar o aparelho, né? Para que ele não
não gire. Veja nesse vídeo agora, tá, a prática que o professor Cláudio Furukawa, tá, da USP, apresenta. Ele está sentado em um banco que está apoiado em uma base giratória. Veja que ele, segurando o eixo de uma roda de bicicleta, ele gira a roda em um certo sentido aí. Ao sentar no banco e posicionar a roda paralela ao chão, como se fosse a hélice de um helicóptero aí, a tendência da base giratória é girar no sentido contrário ao giro da roda. Veja que interessante. Tá, o vídeo completo, tá, eu estou deixando o endereço aí embaixo para você ver, que eu estou pegando só um pedacinho do vídeo. É interessante você ver esse vídeo completo aí. Tá? Basta colocar ali no YouTube Conservação do Momento Angular, que é um dos primeiros vídeos que tem ali. Tem um outro exemplo que eu gosto de dar. Imagine aí, tá? Você já deve ter passado por isso também. Você pega uma pedra ou alguma coisa, amarra no barbante e gira sobre a sua cabeça ali, né? Você está girando uma pedra, imagina isso, tá? Se você pegar o dedo indicador e levantar ele de maneira que o barbante enrole no seu dedo, o que vai acontecer? O barbante enrolando no seu dedo vai diminuir o raio da trajetória, não vai? Vai diminuir o momento de inércia. E isso vai fazer com que aumente a velocidade de giro, a velocidade angular de rotação vai aumentar. Tá? À medida que o barbante vai enrolando no seu dedo, vai aumentando a velocidade de giro da pedra. Isso acontece por quê? Conservação do momento angular. Tá? Você vai ter um momento de inércia diminuindo, então a velocidade de giro aumenta para compensar aí, né? Conservação do momento angular. Então nessa brincadeira aí poderia vir um problema em cima disso aí. Tá? Você está girando a pedra ali com uma certa velocidade, você tem um momento de inércia dela com a velocidade angular, de repente você coloca o dedo, quando o raio reduzir a metade, o que vai acontecer com a velocidade angular? Aí dá para você calcular aí, tá bom? Dá para você calcular a velocidade angular para qualquer raio aí. Tá? A partir do momento que você tenha os dados iniciais do problema aí, né? Então, olha, vamos fazer um probleminha, exercício de aprendizagem. O homem está em pé em uma plataforma que gira com velocidade angular de 2 radianos por segundo. É um Einstein em pé aqui, né? Então vamos lá, olha. Você tem aí solução. Vamos colocar aí, a velocidade angular inicial é de 2 radianos por segundo. O homem mantém seus braços estendidos horizontalmente, segurando um corpo de 5 kg em cada mão. Tá? Então você tem uma massa aí de 5 kg em cada mão, seria 10 kg no total aí, né? Nessa situação, o momento de inércia do conjunto homem-corpo é de 15 kg metro quadrado. O autor aí já está dando o momento de inércia inicial, que é 15 kg metro quadrado. Né? Então, num determinado momento, o homem deixa suas mãos caírem ao longo do corpo, reduzindo o momento de inércia para 5 kg metro quadrado. Determine a velocidade angular final do conjunto. Eu estou querendo calcular ômega. Ok? Bom, no caso ali do barbante, né, que eu acabei de dar o exemplo, né, do barbante enrolando no seu dedo, é parecido com isso aqui. Tá? Só que você teria que calcular o momento de inércia, né? Aqui já está sendo dado o momento de inércia. Então, pela conservação do momento angular, você sabe que o momento angular inicial vai ser igual ao momento angular final. E o que é momento angular? É momento de inércia vezes a velocidade angular. Então você tem aqui o momento de inércia inicial vezes a velocidade angular inicial, vai ser momento de inércia final vezes a velocidade angular final. Tá? Eu estou pedindo essa velocidade angular final aqui. O resto tudo você tem aqui dado. Tá? Note que está tudo no sistema internacional aqui, então não precisa transformar nada. Né? 15, inicial aqui, ó, 15. Velocidade angular inicial 2. Tá? Momento de inércia final 5. E a velocidade angular final eu estou procurando. Então eu vou ter aqui, ó, 15 vezes 2, que é igual a 5 ômega. Tá? 15 vezes 2 aqui vai dar 30, né? Então 30 é igual a 5 ômega, eu posso passar o 5 dividindo, então ômega vai ser 30 dividido por 5. 30 por 5, 6. 6 radianos por segundo é a velocidade de rotação de giro aí, então. Né? Fácil o problema, né? É bem simples.
Agora, no próximo problema, e último, tá? Vai ser o último aí, fechando o nosso capítulo, fechando a nossa aula, eu pediria que você desse agora uma pausa novamente no vídeo e tentasse preencher essas lacunas. Olha, tem aqui, sempre dentro do parênteses, o que você tem que responder. É um deles, né? Você tem sempre 50% de chance aí de acerto. Tá legal? Mas se você fizer consciente, você vai ver aí, tá? Que é fácil. Você vai, se você entendeu a matéria, você não vai errar aí. Só que no finalzinho tem pegadinha e tal, mas é só você ficar atento. Ok? Então vou resolver só o primeiro aqui. Ó. Definimos o momento de inércia de um corpo, a grandeza que nos informa a facilidade ou dificuldade de giro. Nós sabemos que o momento de inércia ele nos informa a dificuldade de giro. Então você vai colocar aqui, ó, dificuldade de giro. E aí preenche os demais aí. Dá uma pausa no vídeo e tente ver depois as soluções aí, tá? Bom, então vamos continuar aqui, ó. O momento de inércia depende da temperatura? Nada a ver, né? Da massa. Depende da massa. E da distribuição em torno do eixo de rotação. Quanto maior a massa, maior vai ser o nosso momento de inércia aí, tá? Quanto maior a distância dos pontos que compõem o corpo em relação ao eixo de giro, maior é o momento de inércia, né? Quanto maior o raio, maior é o momento de inércia do corpo. Quanto maior o momento de inércia, maior vai ser a dificuldade de giro. Então aqui também é maior. Para um equilibrista melhorar o seu equilíbrio, ele utiliza uma vara para aumentar seu momento de inércia, que aí dificulta o giro, né? Quando uma bailarina inicia seu giro e fecha os braços, sua velocidade de rotação aumenta. Tivemos caso até de vídeo aí, né? Definimos a grandeza velocidade angular como a razão entre, olha gente, velocidade angular lá de movimento circular, né? É a razão entre a variação do ângulo descrito e o intervalo de tempo. Então você tem aqui é a razão, né? Desculpa, é a razão, né? Entre o ângulo descrito e o intervalo de tempo. Então você tem aí ângulo descrito. Tem por um ponto e um corpo e o intervalo de tempo necessário. A velocidade angular nos informa sobre a rapidez, né? Velocidade angular mostra a rapidez de giro aí. Então, rapidez de giro, sendo uma grandeza vetorial, né? Lá no movimento circular a gente não via como grandeza vetorial, mas aqui nós já vimos que é uma grandeza vetorial, tá? Cuja direção é paralela ou perpendicular. Aqui que é a pegadinha, hein? Tá? Porque há uma tendência da pessoa falar que ela é perpendicular ali ao disco, né? Mas ela é paralela ao eixo de giro, né? Perpendicular ao disco é paralelo ao eixo de giro. Então você vai marcar esse paralelo aqui, não perpendicular, tá? Ao eixo de giro, com o sentido dado pelo polegar da mão direita. Tá bom? Aqui eu não deixei espaço, tá na folha aí, tá com espaço, ok? Então eu só grifei aqui direita. Com os outros dedos informando o sentido de giro. Análogo ao momento linear de um corpo que translada, definimos a grandeza momento angular como aquela que nos informa a quantidade de movimento angular de um corpo que gira. Quanto maior o momento de inércia de um corpo, maior será o seu momento angular, tá? E quanto maior a velocidade angular, maior será o momento angular, né? L é igual a I vezes ômega. Será o momento angular. Para um corpo que possui momento angular constante, quanto menor o momento de inércia, maior vai ser a velocidade de giro, né? A velocidade angular. Você diminui, o momento angular é constante, você diminui o momento de inércia, então vai ter que aumentar a velocidade angular para compensar, ok? Então, olha, termina o capítulo aí, tem exercícios aí de fixação, tá? Numa lista à parte aí, ok?
Não deixe de fazer não, tá? Para ver se você entendeu bem a matéria, ok? Então, até a próxima aula.